A libertação dos encantados. A vida é um copo sem fundo e sem base, que nunca souberam como foi constituída. Uns costumam dizer que a vida talvez fosse forjada por uma desventura, e por isso são desventurados, desconhecedores de sua origem, sem saberem de que forma foram feitos. Sabem que têm vida e que essa vida não é vossa e perdem-na de uma hora para outra sem esperar, e por isso é uma vida misteriosa. A origem é misteriosa, o mundo é misterioso. Tudo cheio de mistério e por isso nunca poderiam chegar à conclusão da formação dessa vida. Vivem aí misteriosamente à mercê das fracas experiências que nunca puderam nem poderão chegar a desvendar esses mistérios para que possam conhecer a construção e a constituição da vida que sempre aí mantiveram em grande mistério. Então, vivem os infantes a dizer: se o erro já vem do princípio, nós temos mesmo que ser errados e tudo no mundo tem que ser errado também. Se nós não temos certeza de nada, começando pela própria vida que não é certa e por isso perdemos-la sem querer e sem esperar, como podemos pensar que somos certos se estamos aqui dentro desta bola rolando até desaparecer? Libertem-se do jugo amargo com a imunização racional. O jugo amargo é dos condenados a sofrer e a morrer, que aí vivem sem ter o conhecimento verdadeiro de si mesmos para saberem se conduzir e se salvar. Afastem as ilusões patenteadas que fazem de todos um joguete, iludindo, enfraquecendo pelo poder das ilusões nesse dilema infernal. A vida se torna cada vez mais tormentosa, amargurada e aniquilada pela proporção da embriaguez das ilusões. As ilusões depravam e acabam com os iludidos que não têm outro meio a seguir, porque não sabem ou não conhecem como e onde livrarem-se desse mal. Mas os que têm o conhecimento da imunização racional, esses acabarão com a ilusão material e vão se libertando, salvando-se e ficando distantes das ilusões para sempre. Para isso, é preciso apenas ler todos os dias para ficar dominado pela imunização racional. E assim as ilusões perdendo as forças do seu domínio e o vivente em marcha equilibrada, imunizando-se rapidamente por vencer as ilusões e não ser vencido por elas. Então, sim, é considerado um verdadeiro desencantado, porque é mais forte que as ilusões. Passou de dominado a dominador, de mais fraco que as ilusões a mais forte e por cima das ilusões. Enquanto iludido, era um grande sofredor e agora, imunizado, um grande benfeitor. A imunização racional traz a regulagem de todos, o bem, o equilíbrio e a salvação eterna. Na vida da espiritualização está o magnetismo em cena, o foco das obsessões dominado pelas ilusões, num desequilíbrio infernal em modificações de temperamentos horríveis. Na imunização racional está o equilíbrio fértil, portanto, quanto mais depressa se imunizarem, mais depressa bem equilibrados estarão. Consequentemente, leiam todos os dias que, uma vez dominados pelo conhecimento, estarão imunizados, conhecedores de tudo e sabedores de tudo com precisão. Por isso, leiam quanto mais melhor. Não deixem de ler, porque irão esquecer o que leram e depois de esquecidos não podem ser imunizados.
É preciso terem conhecimento integral, principalmente dos pontos de mais relevância, dos trechos de maior vibração do fundo racional. Por conseguinte, não se imuniza quem não quer, mas saibam que, quer queiram, quer não queiram, com o tempo todos serão imunizados. A necessidade faz com que os que não querem ler, leiam, pois as ilusões são tudo aquilo que desvirtua o bem para o mal, e quem quer o bem não vai trocar pelo mal. Isto são máximas de recomendações, uma espécie assim de comunhão para aqueles que se descuidam da imunização racional e têm tanta vontade e necessidade de serem imunizados o mais breve possível para se considerarem salvos eternamente. O tempo deve ser empregado para conseguir o conhecimento de salvação eterna de si mesmo, por meio da imunização racional. Para mais depressa ficar imunizado, devem deixar de se preocupar com as ilusões e procurar o conhecimento da imunização racional para terem, pela imunização, as soluções do bem viver que estão no próprio vivente. Portanto, vencem os imunizados e são derrotados os iludidos. Quem conhece os dois caminhos deve seguir o certo e deixar o errado, pois quem vai pelo certo irá sempre bem, e quem vai pelo errado irá sempre de mal para pior, será sempre um perdido e um derrotado em ruínas. O certo é o imunizado, salvo eternamente, porque tem convicção pela consistência da imunização racional dada pelo conhecimento de redenção universal. Libertem-se do jugo amargo para a glória das glórias de si mesmos, procurando o mais depressa possível ficarem imunizados. Todos vivem atrás de ficar bem e não mal. Está aí a imunização racional e com ela o bem. Quem já tem o conhecimento da escrituração de salvação eterna deve procurar se salvar o mais depressa possível por meio da imunização. Para esta solução é preciso apenas ter o conhecimento de posse do seu eu, principalmente os trechos básicos mais importantes desta obra. Isto que aqui está é o conhecimento mais importante que chegou ao mundo. É a imunização racional. Não é conversa de papagaios de outrora que os tolos de hoje ainda adotam para poderem ter um bom lugar lá em cima, um cantinho, quando chegar o seu dia. E assim vive o mundo cheio de tantas asneiras para o paliativo de tanta cegueira explorada pelos encantados, adotando semelhante encanto para encantarem os javalis da plebe fraca, adormecida por esse jugo sacrilegiado que sempre manteve a vida de todos em mistério e em sofrimento. As obras racionais não falham, as obras racionais são firmes e sólidas, mais sólidas que qualquer rochedo gigantesco que possa existir. O que é racional não desvirtua do seu ser em coisa alguma. A linha é uma só, a reta é uma só. Muitos, por não conhecerem o que é racional, fazem confusões como coisa que existissem confusões aonde elas não existem. O que é racional não é brincadeira de animal. Animal é que se julga ser o que não é, por não ter convicção real do seu ser. Por isso, são alterosos nas suposições, nas filosofias, ficando vingadores de si mesmos, mas nem em si mesmos confiam que fará nas coisas dos outros animais. Os animais, bichos humanos, não sabem o que fazem
sempre vagando com as suas mortíferas esperanças, sempre a si mesmo embromando, por serem desconhecidos de si mesmos. Eu não levo em conta os embustes do ser impostor material, porque o que é racional tem convicção e plena certeza do seu ser, e o que é animal não tem esta convicção. Eis as razões das confusões seres limitadas pela combustão do tudo aparente que nada é, produto desse nada que nunca conheceram, que nunca souberam o porquê dele, a não ser agora na escrituração de salvação eterna. O animal humano é um destemperado formado pela própria deformação e por isso mantendo-se sempre sem conhecer o verdadeiro natural, adotando coisas ridículas, querendo prevalecer da certeza sem saberem nada de certo. Agora, com a evolução das épocas, o mundo e tudo estão tomando um caráter diferente, e esses falsos bálsamos que ajudavam a cegueira do povo ficam repudiados por a vida estar em franca fase da realidade positiva. O mundo e o povo se baseando no positivismo, baseando-se naquilo que vê e deixando essas filosofias para um canto, por não confiar mais nelas e verificar que no mundo não existe nada de verdade. No mundo, todos verificando que estão numa época que não podem perder tempo. O tempo é precioso e é preciso vencer. O povo vem se lapidando e procurando um meio melhor para viver, e assim deixando os cultos infelicitados com a filosofia e vendo que no mundo não há nada em que se possa confiar, admitindo apenas aquilo que veem, querem ver, conhecer de princípio a fim, para então verem se admitem. Se não serve, não admitem. A vida se torna vitoriosa sob todos os pontos de vista com a imunização racional. Sem a imunização racional, é como todos estão cansados de ver. O mundo e os povos, como já de longos tempos, vêm se desagregando pela desdita infinita e monstruosa, onde pouco falta para ficarem de uma vez todos desentendidos de tudo. Os desentendimentos já vêm há muito e as confusões estas nem se falam. E assim todos vêm vivendo, quanto mais não seja, confusos consigo mesmo, aonde não chegariam todos estes desentendimentos se nestas horas de angústias que atravessam o mundo não chegasse a imunização racional. O que seria do mundo e do povo se não chegasse agora o conhecimento da imunização racional? Muita razão do eu, porque o desequilíbrio é incalculável, é monstruoso, e fez com que todos se tornassem cada vez mais descompreendidos, por isso ninguém vive em paz. São chegados os dias de todos deixarem de ser hipócritas, traidores de si mesmos, porque agora está aí o caminho e o conhecimento do equilíbrio de todos no mundo. Todos de posse do tesouro dos tesouros, os passos que por aí estão dando são passageiros. A terra, esse mundo, não foi feito para os seus habitantes. Sabem perfeitamente que estão fora do vosso lugar verdadeiro, que estão aí nesse lugar aparente, com essa vida de aparências, com essa vida embusteira, com essa vida de remediar até não aguentarem mais e morrerem. Conhecem perfeitamente o porquê de estarem fora dos seus lugares, vivendo num lugar onde não podem viver. Por isso não tem garantia. Nada tem garantia, nada é eterno, tudo falha.
pois nada são e é desse nada que forma um tudo aparente, e são derrotados por desconhecerem o porquê assim são. Sabem que são assim como são, mas não sabiam de onde vieram, nem para onde vão, como vieram e como vão. Afinal, nem vale a pena fazer-se uma análise do que são. A imunização racional libertará todos dessa fonte de perdidos, por não saberem o porquê existem, o porquê da existência de todos e o porquê da existência desse fenômeno misterioso, enigmático mundo que sempre causou mistério e espanto para todas as capacidades, e impressionados com a natureza, vivem dizendo que isso é uma obra infinita que sempre se conservou aí como encantada, que agora está desencantada por chegarem todos à conclusão de tudo e terem o conhecimento dos lugares verdadeiros de todos. Então vivem os infantes aí a indagar: mas quando será isto e como será? Não podemos saber e vamos vivendo assim, penando, porque somos uns condenados que nascemos aqui para sofrer, sem saber realmente por que sofremos, e depois condenados à morte. Isto é uma vida triste, é uma vida de sofrimentos. Não somos senhores de nós mesmos. Afinal, nem vale a pena fazermos uma análise do que somos. Isto são argumentos de uns tantos que, se fossem se aprofundar, chegariam à conclusão de que nada sabem, porque no profundo mundo não estão as soluções do ser real com os deformados. A desilusão traz a realidade de si mesmo aos poucos, como agora está chegando a todos para o fim do desequilíbrio e o princípio do equilíbrio pela imunização racional. Ricos passos, ricos dias, ricas horas, alegres passos, alegres dias, alegres horas, que se multiplicam em louvor de todos pela imunização racional. A imunização racional é incompatível ao reino animal. No reino animal vai tudo degenerando por a própria natureza ser ruim e tudo, enfim, ser ruim também. A imunização racional traz o equilíbrio a esse reino desequilibrado, ao reino animal. Uma vez ficando imunes às coisas ruins, as coisas do mal vão todos se lapidando para as graças das graças. A imunização racional evoluindo e todos chegando em seus lugares verdadeiros, de racionais, puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Como estão aí, são racionais, sujos, cheios de defeitos, por serem bichos e viverem como bichos. A lei da transformação é muito conhecida entre todos. Por isso, tudo se transforma, até a própria natureza. Para compreenderem todos a razão dessa transformação, devem procurar o saber, pois é o saber que vale, e não o implorar. Quem sabe vive bem, e quem não sabe vive mal. As coisas não são como todos querem e entendem, e sim como tem que ser e como todos devem saber. Quem vaga nada pode sustentar na memória, é como quem nada sabe. E quem não vaga sabe resolver as coisas porque tem um saber verdadeiro que não lhe sai da memória. A alavanca racional não falha, como nunca falhou. Basta ser racional para ter o seu equilíbrio fértil, puro, limpo e perfeito. A alavanca racional é o poder mais poderoso do mundo inteiro. Onde ela chega, tudo brilha, tudo é bom, tudo é rico e tudo é melhor do que o melhor.
Há muito que todos no mundo clamam para desvendar esses segredos, esses mistérios e o encanto pavoroso desse mundo, e hoje tão naturalmente em mãos de todos este saber, para levar ao mundo o conhecimento que todos esperavam. Nas condições em que viviam, no domínio das filosofias, não há para quem apelar, porque ninguém pode atender aos anseios dos viventes aí da Terra. Se houvesse, o mundo seria uma maravilha, um primor, e o ideal constatar-se-ia sob todos os pontos de vista. Todos resolveriam os seus ideais dentro do conforto relativo às necessidades de cada um, e a vida assim seria mais do que feliz. Vivem assim, completamente desesperançados, todos os conscientes, ao passo que os inconscientes não. Mas estes não regulam, não enxergam o que estão vendo e não sabem o que dizem. Vivem como bichos, por o raciocínio, que é o pensamento, está completamente incubado e não desenvolvido. Então chega hoje a imunização racional, a alavanca maior e mais poderosa do mundo para arredar todos desse caos de misérias. Os inconscientes não saberão como se expressar, desconhecerão como tal divina graça apareceu no mundo para a salvação de todos. Serão desvendados então todos os mistérios e o porquê deles, o porquê do mundo, o princípio e o fim da imaculada vida racional, o porquê dessa vida animal, dessa vida de feras bravias que não sabiam porque viviam com vida semelhante à de um vegetal, mas muito inferior aos vegetais por dependerem deles para viver, e eles não dependem dos que se julgam superiores para se manterem e para viverem. Portanto, o ser humano é o resto dos restos dessa natureza deformada, por isso depende dos restos de todos os feitos para viver e se manter, e os feitos não dependem de coisa alguma do ser humano. Tudo isto pela faculdade consciente ser diminuta e a inconsciência ser muito desenvolvida, progredindo nessa faina de caducos com o progresso da destruição e dos fracassos que se multiplicam assombrosamente. A vida do ser humano torna-se um pedaço de terra, como de fato é, e vivem discutindo a terra sem saberem verdadeiramente de quem é ou de quem foi. Entretanto, chega hoje a alavanca racional para o redígio da imunização racional entre todos, para o levantamento das forças do porvir da glória das glórias, do triunfo angelical, por todos terem em mãos o equilíbrio de si mesmos e estarem, assim, livres eternamente do mal. Houve quem dissesse que tudo isto era impossível, quando do princípio deste conhecimento, mas hoje, por encontrarem as provas reais, caem por terra as memórias fracas e todos dizem: faça-se justiça ao que deve ser. É verdade, está de fato provado o retorno ao lugar de origem de todos. No princípio, considerei-a como chalaça ou graça de um intrujão aventureiro, mas hoje, aprofundando no assunto, encontrei o que nunca podia esperar. Estou assombrado e emocionado por conhecer o que há muito precisava. E hoje tenho em minhas mãos o reino glorificador e salvador de todos, que é a imunização racional. Eu me considerava feliz sem o ser, e hoje vejo que era um grande infeliz.
Agora sim, considero-me feliz porque sei de onde vim e para onde vou, como vim e como vou, o porquê do mundo e o porquê de todos. Enfim, sou sabedor e tenho todos os mistérios desvendados. Tenho a solução completa deste encanto pavoroso, deste fenômeno, deste rincão de amarguras, deste chão de ambições que teve todos sempre amarrados à sepultura, com estas idas e voltas, por nossas sementes aqui permanecerem deformadas. Hoje tenho conhecimento do porquê assim sou, do porquê todos assim são, do porquê tudo assim é e de onde tudo se originou para ser assim como está e como esteve. Está assim provado e comprovado o conhecimento de onde viemos e para onde vamos, agora em mãos de todos pela imunização racional. A maior alegria do mundo que arredou esse encanto pavoroso, que desvendou esses mistérios que eram verdadeiros rochedos inabaláveis e insolúveis. Hoje tudo claro, tudo limpo e o mundo respirando o ar racional, e não a ironia do reino animal, adotado pelos seres humanos. Vejam quanto tempo de lutas perdidas e quantos já imploram em vão. Quantas súplicas sem correspondências, quanta miséria infernal num mundo onde tudo é ruim, num encanto pavoroso. O mundo de monstros, onde existe o atraso, existe o sofrimento, existem as trevas, por todos viverem no escuro, sofrendo sem saberem como se podem livrar desse sofrimento. Onde há adiantamento, há luz e não há sofrimento. Quem sabe não sofre e quem não sabe sofre. Existem os que pensam que sabem, mas o sofrimento prova que nada sabem, pois se soubessem não sofreriam, nem fariam os demais sofrerem. Os que sabem não sofrem, porque quem sabe resolve tudo de bom para si e para todos. Mas o mundo vive com um saber tão insignificante que o sofrimento prova ser um saber triste e de nenhum valor. No mundo existem muitos envaidecidos com uma sabedoria fraca, vendo e notando a nulidade dela e considerando-se grandes sábios, quando não passam de grandes impostores. São impostores por serem sofredores, mantendo uma sabedoria que só traz sofrimentos para todos. Que adianta então um saber que só existe para o sofrimento do povo? Não adianta nada, como no mundo estão cansados de ver sofrerem grandes e pequenos, ricos e pobres, os que dizem que sabem e os que dizem que nada sabem. O mundo está convertido por uma sabedoria invertida, aonde o atraso é adotado como saber. É tão visível isto como é visível o sofrimento do mundo, tanto assim que admitem a salvação do mundo pelo desenvolvimento da destruição. Dentro de pouco tempo verão como a água ferver e esfriar de repente, como uma brasa viva que jogada dentro d'água se apaga. Eu, o racional superior, faço ciente a todos que dentro de pouco tempo tudo estará normalizado e a paz reinará universalmente. Os homens nasceram no mundo, mas é preciso notar que o mundo não é dos homens, não é dos habitantes, e por o mundo não ser dos seus habitantes, é que nem tudo eles podem resolver. Agora vão começar a ver as coisas se encarreirarem para novos rumos e com caráter de melhoria universal. Acaba-se-á
o absurdo do vivente que nasce aí nesse mundo, não saber que isso aí não é seu e querer ter um franco domínio, julgando tudo a seu modo de ver, encarando seus semelhantes com um indiferentismo tal que não os considera seres iguais a si, por pensar ser melhor em tudo sem o ser. Eis a razão das desumanidades e o triste fim do mundo ser de uma forma tão diferente do que pensavam. Pensavam que era pelos transes do progresso do fogo e da destruição causada por ele, e quando acaba é tão diferente, é pelo conhecimento da imunização racional. E assim, eu, o racional superior, dia e noite, noite e dia, aqui trabalhando para o redígio desta grandiosa e maior obra universal, isto é, para verem a que ponto a humanidade chegou e a razão de todas as ruínas desse mundo. Nesse mundo deformado, que teve o princípio e terá seu fim, os viventes não podiam deixar de ser como são, deformados, por serem produtos dessa deformação. Uma vez filhos dessa natureza desregulada, não podiam regular também. Vejam as modificações do tempo, as alterações da natureza e as modificações do sol. Ora é dia, ora é noite. Horas passando mal, horas satisfeitos, sempre sem estabilidade, por serem filhos dessa natureza desregulada. O dia é mais alegre e a noite é mais triste. A lua foi assim condecorada rainha das fontes e dos seres, pelas modificações que faz com os seus quartos. Ninguém tem estabilidade. A estabilidade é toda aparente. Por o vivente não conhecer o seu eu, se conhecesse, não viveria horrivelmente nesse desequilíbrio infernal. Mas agora aí tem em mãos o porquê assim são e a razão de desconhecerem a sua origem. Agora estão conhecendo e vendo a planta da verdade, das verdades em mãos, para ficarem convictos de que estão com o bastão da salvação eterna de todos, que é a escrituração da imunização racional. Muitos costumam a pensar: este mundo é um fenômeno de que não se pode fazer julgamento. A vida não vale nada, é uma flor mal cheirosa que está exposta a todas as torturas, dores, sofrimentos, e por mais que fuja dele, vem a morte e nos atormenta até a hora de pôr termo à nossa ilusão. Portanto, o que vale a vida? Não vale coisa alguma. Aparentemente vão remediando até não poderem mais, com a morte sempre perto de todos, moribundos, expostos ao sofrimento e condenados à morte. Todos sabem muito, mas não conhecem nada. Nascem do nada sem saberem porquê. Formam-se num tudo sem garantias, num tudo que nasceu do nada e que ao nada voltará depois de sofrer a transformação natural. Os mistérios aí estavam todos incubados, conservados, os enigmas do encanto, e só hoje, por meio da escrituração Universo em Desencanto, chega à conclusão de tudo e de todos, com soluções definidas de princípio a fim, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão, porque assim vivem e porque assim ficaram. E assim, com o equilíbrio racional, encontrando a felicidade, o sossego e a harmonia.
todas essas três coisas num conjunto só, por estarem equilibradas racionalmente. O equilíbrio racional é diferente das coisas adotadas pelos humanos irracionais. Os humanos que não têm raciocínio e por isso adotam como elemento de prestígio o espiritismo de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras. Quem adota o espiritismo vive em experiências, é um desequilibrado, um aventureiro, um especulador, experimentando para ver se dá certo ou não. Tudo por não ter o raciocínio, a razão das coisas, a perfeição do ser e dos seres. Todos os humanos irracionais são espíritas, vivendo nas experiências disto ou daquilo, sem saberem com quem está o direito e a razão. Pensam os irracionais que são dotados da faculdade do raciocínio e fazem uma confusão muito grande, confundindo o pensamento com o raciocínio. O raciocínio é uma coisa pura, limpa e perfeita, com equilíbrio verdadeiro e definido. E o pensamento é uma coisa completamente desregulada, variante e suja. Os irracionais, quando estão pensando isto ou aquilo, costumam dizer que estão raciocinando, fazendo assim todas essas confusões sem saberem a diferença que existe entre o pensamento e o raciocínio. Todos os bichos pensam, todos os bichos têm pensamento e por isso criam, lembram de seus filhos, sabem que estão para ter crias e muito antes fazem sua cama para depois irem buscar alimento para eles, com pleno saber do que podem e não podem dar para alimentá-los. As fêmeas pensam nos machos e os machos pensam nas fêmeas, mas tudo que pensa é bicho e não tem estabilidade. O que é racional é limpo, puro e perfeito. A humanidade, por não se conhecer, julga ser o que não é, julga possuir virtudes que em si não existem. Todos os bichos, animais irracionais, são livres pensadores, cantam, passeiam, trabalham, produzem de acordo com a sua categoria. Para serem racionais, precisam do conhecimento da imunização racional, pois daí nasce o equilíbrio fértil, completo e recompleto de tudo, terminando todas as dúvidas e experiências. O livre pensador é um bicho desequilibrado que vive em experiência, e o racional é consciente, é equilibrado e possuidor de toda a felicidade. Onde existe o equilíbrio racional, existe o sossego e a paz, por estarem aí todas as virtudes consoantes ao modo do padrão de vida pela organização feita pelo domínio racional. Nesse mundo ninguém desfruta destes conhecimentos e por isso reina o desassossego entre todos, por serem livres pensadores e viverem na incerteza de tudo e por tudo. A imunização racional é o maior brilhante do mundo e para consegui-la é preciso apenas ler esta obra assiduamente. Quem quiser ser imunizado, que leia. Quem quiser ter o equilíbrio racional, que faça por onde. Reina o sol com a submissão do tempo, e por serem encantados é que sofrem amargurados sem poderem suportar as variedades desse tempo, aonde são constantes as suas modificações, com bruscas mudanças de temperaturas, levando o corpo humano a quase não resistir à sua submissão. A natureza se revolta com seus habitantes
e essa revolta vai enfraquecendo-os aos poucos, como uma doença qualquer, doenças provocadas pelas confusões e os desentendimentos que fazem tudo torto e errado nesse mundo. Onde existe o certo e o direito, não existem confusões. Nesse mundo, aparentemente, tudo está certo, porque os errados dos errados não gostam que lhes mostrem, que provem os seus erros. E assim, errando cada vez mais, procurando sempre melhorar, e essas melhoras sempre ficando no nascedouro. O melhor do mundo é quando todos forem imunizados racionalmente. Então, sim, enquanto existir a rudez, o desequilíbrio, a ganância, a inveja e o ciúme, tudo irá torto e de pior para pior. Então pergunta os viventes: e há remédio para solucionar esta deformação tão angustiosa e tão venenosa? Respondo eu, o racional superior. É a imunização racional. Uma vez imunizados, todos têm o conhecimento completo do porquê de tudo e por isso passarão a ter em si a salvação eterna. E assim, racionalmente, sempre vencendo, sempre triunfando em todos os pontos de vista, com modestia, calma, obediência e persistência. Quantos musos sem luz a implorar o afago universal, prevendo que tal existe, mas não sabendo como o encontrar. Eis aqui agora o pleito da verdade das verdades que muitos encantados procuram, desvanecidos por nunca o terem encontrado. O comércio abarrotado de livros embusteiros, apresentando as coisas misteriosamente no infinito, deixando todos atrapalhados por não poderem mostrar a verdade das verdades, e por isso, vendo que ela não existe nessas filosofias, aonde brilha a autossugestão para o acréscimo das ilusões, apresentam uma infinidade de verdades, mas sem base, e vão filosofando como podem, colocando tudo de lado, por compreenderem a nulidade de todas essas filosofias. O poder da vida e as suas soluções não estão nessas histórias do filósofo homem, que aí nasceu, como todos que não sabem por que nasceram, não viram como o mundo foi feito e por isso nada sabem definir. Fazem uma porção de livros com uma infinidade de descrições ao seu modo de interpretar, mas não sabem, não viram, não conhecem nada do que dizem por serem encantados e, como tal, verdadeiros cegos. Aqueles que procuram os livros e se aprofundam neles ficam completamente desiludidos e dizem: eu estou na mesma. Todos chegam à conclusão de que nada valem essas filosofias, porque não dão princípio nem fim da verdade das verdades. Forjaram toda essa papagaiada dizendo que tudo sabem e não sabem nada. Isso porque o sofrimento vai aumentando e tragando todos para mostrar que toda essa balofestia é um acúmulo de engrossamento feito pelos engrossadores para iludir e passar o tempo. Os de ideias mais fracas ficam obcecados e os mais fortes fazem os seus julgamentos e desistem desse mundo de veludos dos sonhadores de grandezas que procuram fazer do povo um joguete com suas filosofias grosseiras. Não encontram nada de verdade e, por verem que esses engrossadores estão alheios a tudo, chegam à conclusão
de que é esse o maior embusteirismo que existe no mundo. Desiludem-se, então, de tudo que se diz ser realidade. Procuram recursos dentro das filosofias que dizem estar com o saber e não encontram apoio. Então, compreendem todo o alcance do embusteirismo. Embusteirismo é tudo aquilo que não sabe dar solução de si, de onde veio e para onde vai, do porquê da existência do mundo, do porquê de tudo. Embusteiro quer dizer encantado, enigmático, misterioso, principiando pelo seu ser que não sabe como se originou e acabando nas demais coisas. Embusteiro é a razão de todas as confusões, de todas as lutas e de todo o mal que existe no mundo, por nada conhecer, nada saber e nada ter certeza. No albor das esperanças, já vivem todos há muito, cheios de esperanças, recheados de esperanças sem limites, muitas delas tornando-se pelas variações sonhos de flores do encanto, dos mil e tantos pensamentos, nas cogitações das realizações dos sonhos para abrandar as algemas dos desejos. É assim a vida de todos, sempre com muitas esperanças que se multiplicam, porque os seres são insaciáveis e nunca estão satisfeitos com o que têm. No vagar dessas ilusões, vivem todos uma vida de sonho, que sempre manteve o trono no jardim das esperanças, por não terem plena certeza das coisas. Quem tem certeza não vive sonhando, nem vive de esperanças. Essa é a vida dos castelos dos sonhos, dos desejos, das venturas que fazem com que os viventes tenham ânimo de viver, embora sofrendo, mas sempre com uma infinidade de esperanças. Na realidade, são tão vagas estas coisas que, quando caem na realidade da vida, compreendem que tudo isso a quem deram valor é um fulgor que só está na ilusão. Então, dizem, a ilusão cega de uma tal maneira que somente quando estamos desiludidos é que damos pelas coisas. A vida só será boa quando for vivida racionalmente, por meio do conhecimento da imunização racional. A imunização não priva a liberdade de ninguém, dá sim uma liberdade equilibrada. Com a imunização cessam a ganância, a inveja, o orgulho, a ambição, a traição e o ciúme. A imunização racional dará ao ser humano uma vida normal em tudo e por tudo, com uma regulagem completa para o perfeito equilíbrio do vivente. O pensamento se transformará em raciocínio, por estarem imunizados. E desse modo todos viverão em marcha diferente dessa que há muito vem nesse mundo. A imunização racional é o maior tesouro do ser humano, e assim brilhantes dias, brilhantes horas, alegres dias, alegres horas, brilhantes passos e alegres passos, multiplicando-se culminantemente. Como todos podem se comunicar com o racional superior, o autor do livro. Por nós sermos de origem racional, é que nos qualificaram de animais racionais. E uma vez sendo desenvolvido este ser que todos desconheciam por meio da imunização racional, a pessoa começa a ter, então, o contato com o racional superior, por sermos de origem racional. E assim,
havendo contato ao esclarecimento e às orientações do racional superior a todas as pessoas. Está aí o mundo chegando ao seu verdadeiro lugar de um por todos e todos por um. Quem é este um? É o racional superior. E nós somos os todos por um. Receberão todas as orientações precisas e necessárias para o seu equilíbrio. Está aí a felicidade de um modo geral, todos sendo felizes por encontrarem a sua verdadeira origem, que é de onde vieram e para onde vão. Para onde vão? Para o seu lugar de origem. E para desenvolverem este ser que todos têm e desconheciam, que é o ser racional, por isso foram qualificados de animais racionais. Uma vez esse ser sendo desenvolvido pelo conhecimento da imunização racional, entrarão em contato com o racional superior, que está lá em cima, na planície racional, de onde todos saíram, e aí todos juntos do verdadeiro Salvador, se entendendo e conversando com o verdadeiro Salvador, por serem todos de origem racional e terem a faculdade de se entenderem por serem animais racionais, que assim ficaram devido ao livre-arbítrio, e assim todos salvos eternamente. O dom racional todos têm, mas não sabiam o porquê que eram tidos como animais racionais, e agora é que estão sabendo porquê, por todos serem de origem racional. E uma vez este ser, que todos têm por natureza, por meio do conhecimento da imunização racional, uma vez desenvolvido, entra em contato com a pessoa, o racional superior, e começa a receber todas as orientações precisas e necessárias para o equilíbrio do ser humano. E assim, todos, por serem de origem racional, têm que chegar ao seu lugar, por a origem ser esta, por o ser este, por o verdadeiro caminho ser este, do verdadeiro Pai eterno, como costumam dizer. Todos salvos brilhantemente pela imunização racional, com a planta do seu ser, da sua natureza nas mãos, divulgando o seu ser de animais racionais e de todos os seres que compõem o mundo. E por não conhecerem o seu verdadeiro ser natural, como agora estão conhecendo, é que eram encantados aí nesse encanto, sem nada saberem, conservando os mistérios, os enigmas, por serem encantados. E agora, desencantados, desencantou-se, salvou-se, por meio do conhecimento racional trazido para todos, para a imunização de todos. Se imunizar é unir-se aos puros da planície racional, ter contato com os puros, se entender com os puros, conversar com os puros, ter todos os esclarecimentos dados pelo verdadeiro mundo de todos, que é a planície racional, e assim salvos eternamente. Então, quem é que não quer se imunizar? Todos. Quem é que não quer se salvar? Todos. Quem é que não quer conversar com o racional superior? Todos. Quem é que não aceita sua salvação? Todos, que é o desencanto. Então, está aí no mundo a salvação eterna de todos. O mundo em festa para o resto da vida, o mundo em alegrias para o resto da vida, porque todos viverão se entendendo racionalmente e não desentendidos como feras bravias. Aos primeiros anúncios, o impacto é grande,
por ninguém esperar uma surpresa destas, mas o impacto é de minutos, pois vão logo procurar se certificar e serão surpreendidos por esta verdade das verdades. Ricos passos, ricos dias, ricas horas, brilhantes passos, brilhantes dias, brilhantes horas. Todos se entendendo com o racional superior, pelo que todos possuem e desconheciam. E todos desconheciam o porquê assim são. Ninguém sabia como foram feitos, e hoje todos sabendo e felizes, contentes por estarem salvos. Então, a salvação de todos depende de conhecer o que é a imunização racional. Uma vez conhecendo, salvos eternamente. Está aí para todos conhecerem, para todos se salvarem, que já chega de sofrerem. O brilhante maior do mundo, a riqueza maior do mundo é a imunização racional. Enquanto não souberem o que é imunização racional, não estarão imunizados. E para terem contato com o racional superior, é preciso saber descrever o que é a imunização racional. A volta de todos ao lugar de origem. Não há efeito sem causa. A causa do corpo é o corpo fluídico, elétrico e magnético, que está deformado nestas 7 partes, que se trata de 7 sementes, ou as 7 partículas, ou as 7 partes que formam um corpo só. A pessoa, uma vez imunizada, a imunização apanha este corpo de energia racional e leva para o lugar de origem, o mundo racional. Está aí o porquê somos animais racionais. E não se imunizando, este corpo fluídico, elétrico e magnético continua deformado nesta deformação. Está aí o que deu origem ao corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. É de origem fluídica. Não havendo fluido, não há vida. O fluido provém de onde? Do Sol. Não existindo o Sol, não existe vida. E é por isso que o mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. Eis a razão de tudo que existe no mundo ser de origem fluídica. É o fluido, a força mais poderosa do mundo. Dos fluidos provém este tudo aparente. Definição do fluido. No calor, que é um fluido, está uma infinidade de fluidos, diferentes uns dos outros. Assim, dentro do calor, estão todos os fluidos e todos diferentes. A diferença existente entre os seres humanos, diferentes uns dos outros, está no fluido, porque cada um tem o seu fluido diferente. A origem das cores é derivado aos fluidos serem diferentes. Uma mãe que tem vários filhos, apesar de oriundos da mesma matriz, são diferentes. Logicamente, deveriam ser todos iguais, mas não são, porque cada um tem o seu fluido. Assim sendo, todos são diferentes. Depois da pessoa imunizada, a imunização racional apanha o fluido que deu origem à pessoa e o leva para a planície racional. Esse fluido que deu origem a essa pessoa, permanecendo deformado, torna a nascer aí na Terra e, sendo imunizado, volta ao seu lugar de origem, que é a planície racional. O Sol é de origem racional, formado pelas virtudes dos corpos anteriores a esses daí, os quais saíram da planície racional e foram perdendo suas virtudes, e estas, se acumulando, originaram o Sol. Assim, o Sol originou essa deformação que aí está, que também é de origem racional.
mas deformada. O fluido é desse conjunto elétrico e magnético que é do mundo deformado, e as virtudes que significam vidas são de origem racional. A vida daí é constituída dessas virtudes deformadas. Se não existisse o Sol, que é de origem das virtudes deformadas dos seres racionais, não haveria fluido, e não havendo fluido, não há vida. Os fluidos é que dão forma e vida a todos os seres que existem aí na Terra. Portanto, se não existisse o Sol, não haveria vida. Está assim explicado o fim de todos os seres pela imunização racional. No fluido está tudo de bom e tudo de mal. O fluido bom produz o bem e o fluido mal produz o mal. A pessoa imunizada pelo fluido bom, o fluido mal não penetra no corpo e fica a pessoa livre de qualquer espécie de enfermidade, como o câncer e outras doenças mais. O fluido penetra pelos poros, pela respiração, pela alimentação, e daí é que surge o bem e o mal. A pessoa possuidora de fluido bom, cheia de fluidos bons, o fluido mal não tem acesso, porque o bom domina o mal. O mal não pode com o bem, prevalece o bem e não o mal. O mal é gerado pela força magnética e o bem pela força elétrica quando regulada, porque desregulada faz mal. Então, tudo que se sente e não se vê é fluido. Sentem-se os efeitos, mas não se vê. A poluição, os envenenamentos da atmosfera pelo carbono, pelos gases. Para que a pessoa fique com a força elétrica e magnética regulada, é preciso que se imunize. Para adquirir a imunização, só conhecendo no livro Universo em Desencanto. A imunização é da parte racional e a elétrica e magnética é deste conjunto da deformação deste mundo elétrico e magnético, força originada pelo Sol que deu origem a este conjunto elétrico e magnético. A radioatividade é um fluido, sentem-no, mas não o veem. O átomo é um fluido, sentem-no, mas não o veem. A eletricidade é um fluido, sentem-no, mas não o veem. Os microgermes, os que as lentes alcançam e os que as lentes não veem, e tudo, enfim, que compõe esta natureza fluídica em matéria elétrica e magnética. Tudo que existe tem seus fluidos. Todas as plantas têm seu perfume, seu cheiro, seus odores, seus gases, bons e maus. É um conjunto de fluidos, de gases diferentes, cada ser expele o seu, de forma que uma combustão magnética, fluídica, exerce sobre o ser humano a sua influência, e daí vem a desregulagem do pensamento, o desequilíbrio. O pensamento não para devido a esta combustão fluídica expelida pelos seres. Para que haja no ser humano o equilíbrio e a regulagem normal, só o que pode regular o ser humano é a imunização racional, que é uma influência de um polo diferente que vem da planície racional. Então regula e equilibra o vivente. Sem a imunização racional, permanece o desequilíbrio em todos. Por isso o mundo sempre manteve esse desequilíbrio. O desequilíbrio do mundo e de todos é proveniente desta combustão deformada que estão conhecendo agora o porquê de tudo isto. Para o equilíbrio de todos, a regulagem de todos, somente se imunizando.
conhecendo o que é imunização racional. A imunização é da planície racional. Então, tem o fluido racional e tem o fluido aí da deformação elétrica e magnética. O fluido racional regula a parte elétrica e magnética, por o ser humano estar aí deformado, sujeito a essa desregulagem produzida por essas duas correntes, que é a causa do desequilíbrio de todos e de tudo. Assim, a natureza entra em choque com tudo pelo desequilíbrio e a imunização racional equilibra todos e tudo. A imunização racional é a coisa mais necessária da vida do ser humano e de tudo, enfim, porque, uma vez imunizado racionalmente, a pessoa entra em contato com os habitantes da planície racional, recebendo aí todas as orientações precisas para o equilíbrio da vida, recebe todos os esclarecimentos necessários para o equilíbrio do ser humano, para o bem de todos, para a felicidade de todos, para a paz de todos, para a harmonia de todos, para a tranquilidade de todos, enfim, um equilíbrio perfeito e completo por ser do ser racional. As doenças nervosas serão curadas por meio de fluido bom, por meio da imunização racional. Então, para adquirir tudo isto, basta ler para conhecer e sentir o que é a imunização racional. Somente para o bem de todos, sob todos os pontos de vista. Imunizar quer dizer unir-se aos puros na planície racional, conversar com os puros, se entender com os puros, enfim, todos os esclarecimentos precisos dados pelos puros e voltar para junto dos puros, porque já foi puro também e por isso sabem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, que é o retorno do fluido que deu origem ao seu ser para o estado natural, que é a planície racional. Se deformaram em animais racionais e, por serem racionais, voltam ao seu lugar de origem, a planície racional, porque não há efeito sem causa. A causa que deu origem a esse feito, que é o corpo, é o fluido que está aí deformado, que deu origem aos micróbios para a formação do corpo. Uma vez imunizado, a imunização apanha esse fluido, ou o fluido de cada um, o fluido que deu origem a cada ser, e o leva para o lugar de origem. Não há efeito sem causa. Todo efeito tem a sua causa. Todo o feito tem a sua causa. Se tudo isso existe, é porque existe a causa da existência disso ou daquilo. Todo o efeito é produzido por uma causa. Se não houvesse a causa, não existiam os seres, não existia vida. Se existe vida, é porque existe a causa que deu origem à vida. É preciso ser repetido assim, porque no meio dos compreensíveis também há os incompreensíveis. Estas repetições são para os confusos, para os incompreensíveis, que custam a compreender o que está tão claro na frente dos olhos e tem as entranhas amarradas, fechadas, e é preciso bater muito assim para despertar, para poder interpretar. Então, todas as curas do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética estão no fluido bom, e todos os males estão no fluido mau, e todo o equilíbrio
na imunização racional. Então, trate de se imunizar para o bem de si mesmo.